Estou chegando para nosso culto da manhã, mais um domingo, chegando até a sua casa e espero que você esteja bem hoje pela manhã, neste culto, depois de termos louvado a Deus, glorificado ao Senhor com a música introdutória que vocês acompanharam, já em culto, bem dizendo o nome de Deus. Hoje, pela manhã, nós vamos falar sobre Cristo me encontrou e mostrou misericórdia. Nós temos, nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que o nosso tempo de culto precisa ser resumido, nem tanto aqui na telinha, né? Mas também na telinha não podemos ter aí um culto tão grande, tão longo, como também isso não tem acontecido nos cultos presenciais. Os cultos presenciais, eles têm sido resumidos por uma questão de segurança, não ficarmos muito tempo no mesmo lugar, em ajuntamento, mesmo obedecendo todas as orientações que são exigidas, né, pelo protocolo. Nós temos feito isso, temos levado à risca tudo isso. Você chegando na igreja, você vai perceber o cuidado, verificação da sua temperatura, álcool gel, ver como está a sua máscara. Toda esta orientação está sendo dada, o distanciamento. Os nossos bancos foram afastados, estão mais longe uns dos outros. A quantidade de pessoas que são colocadas nos bancos são apenas 3 pessoas. Nós temos um banco de 3 metros e nós temos apenas 3 pessoas sentando nesses bancos para nós mantermos o distanciamento, e em nenhum momento nós tiramos, quem está cultuando tira a máscara. Tudo isso para nós continuarmos de portas abertas como nós estamos hoje, para que nós possamos cultuar ao Senhor e temos esses 2 cultos aqui, chegando até você, na sua casa, e no templo. Neste momento também nós estamos em culto. E por Cristo ter nos encontrado e ter nos mostrado a sua misericórdia, é que nós estamos aqui nos apresentando a Deus mais uma vez. Vamos conversar com o Pai Celeste, vamos orar ao Senhor, pedir a bênção de Deus sobre a sua família, sobre a sua vida, por chegar e você estar bem. Louvado seja Deus por isso. Oremos. Pai querido, Deus bondoso, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por o Senhor ter nos escolhido, ó Deus, para fazermos parte desta grande família espiritual. O Senhor abriu os nossos olhos e confessamos os nossos pecados e aceitamos o Senhor como nosso Senhor e como nosso Salvador. Louvado seja Deus por isso, porque a tua palavra diz que a condição para participarmos dessa grande família é esta decisão de aceitarmos, de tomarmos a decisão de aceitarmos o Senhor como nosso Salvador, aceitarmos e entendermos o sacrifício que o Senhor fez na cruz do Calvário, e nós confessamos os nossos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados, nós temos um Deus fiel e justo que nos perdoa e que nos dá o presente de uma salvação eterna em Cristo Jesus, e pertencemos ao teu corpo, à tua igreja, através da igreja do Senhor. E é um privilégio sermos membro da igreja do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome por isso.
abençoe todos os nossos irmãos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por essa introdução, essa palavra inicial no culto desta manhã. Seja bem-vindo ao culto. Participe de todos os momentos deste culto com propósito, com objetivo. Não deve ser uma coisa assim, todos os domingos eu tenho que assistir o culto. Você não deve assistir o culto. Você deve prestar um culto a Deus. E eu venho até a sua casa, até onde você está, apenas para ser um moderador. Eu estou aqui moderando, sendo um facilitador de que você cultue a Deus, de que você esteja na presença de Deus. E se você não está neste momento no culto presencial, tem um motivo muito especial. Porque se não tivesse um motivo muito especial, nós estaríamos juntos lá na igreja. Porque se você pode ir ao culto presencial, vá ao culto presencial. Se você ainda não pode fazer isto, por causa do distanciamento, da quarentena, que está imposto principalmente para os mais velhos da terceira idade, eu venho à sua casa. E com muita alegria eu faço isso para nós juntos estarmos cultuando ao Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus pela sua família e em estarmos juntos nesta manhã glorificando ao Senhor. Vamos ouvir mais uma música. Eu quero convidar você a louvar a Deus, a glorificar ao Senhor com essa música e depois nós voltamos dando continuidade a esse culto nesta linda manhã de domingo. Que Deus te abençoe e louve ao Senhor. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. E reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a
sou tua noiva, espero e anseio por ti. Anseio por ti. Anseio por ti, Jesus. Eu anseio por ti. Todas as minhas fontes estão em ti, Jesus. Não há outra fonte de águas vivas. Não há outro Deus além de ti. Não há outra riqueza em minha vida além de ti. A quem temos nós nos céus além de ti, Jesus. Jesus. Graças a Deus, como é bom nós louvarmos a Deus, como é bom nós bendizermos o nome do Senhor. Antes de darmos aqui a continuidade com a mensagem da manhã, existem algumas informações, você que não tem participado do culto presencial, algumas informações do ano de 2021 que você precisa saber, você precisa ter conhecimento. Esse mês, nós fizemos um planejamento para 2021 e tomamos algumas decisões importantes. E entre algumas decisões importantes, esse ano vai ser o ano de evangelização e missões na Igreja Batista em Jardim Santana. A nossa ênfase será exatamente a evangelização com um projeto aprovado, um projeto que vai estar norteando todas as atividades da igreja, centralizando na evangelização. O projeto Semear será o projeto espinha dorsal para a Igreja Batista em Jardim Santana, e durante todo o ano nós estaremos lançando esta semente. E eu quero que você ore pelo projeto Semear. Ore por todos que estarão envolvidos. O Ministério de Evangelismo será um ano muito especial para a Igreja Batista em Jardim Santana, porque esse é um tempo em que a igreja precisa avançar, a igreja precisa se desenvolver, crescer. O ano passado foi um ano muito difícil, um ano em que fizemos pouco. E este ano nós decidimos, mesmo sendo um ano com dificuldades em relação à questão da pandemia, em relação ao coronavírus, né? Nós nos estruturamos e nos preparamos para vencermos tudo isto e avançarmos como Igreja de Jesus Cristo, abençoando vidas, chegando às pessoas, ajudando. Esse é um tempo para ajudar, esse é um tempo de misericórdia para com as pessoas. Então ore pelo projeto Semear, que 2021, a Igreja Batista em Jardim Santana estará envolvida com esse grande projeto, um projeto desafiador que estará envolvendo todas as necessidades das pessoas que serão atingidas, tanto as espirituais como as sociais, emocionais, e tudo isto estará sendo atingido pelo projeto, porque nós queremos ver a pessoa como todo. Nós sabemos que as pessoas têm necessidades tanto espirituais como também necessidades do dia a dia. É o alimento, é a enfermidade, relacionamentos, casamento, jovens que precisam ser orientados, adolescentes que precisam ser orientados, um investimento alto nas nossas crianças. O projeto Semear estará trabalhando nesse sentido com o Ministério da Igreja para
avançarmos. Louvado seja Deus. Por isso eu acredito que essas são informações importantes que você precisa saber, porque você vai retornar aos cultos presenciais da igreja e você, quando ouvir as comunicações, as informações, os desafios, você vai dizer: ah, sim, é o projeto Semear 2021 que está acontecendo em nossa igreja. Eu quero me ajuntar a este momento tão especial. Graças a Deus, agora sim, nós iremos para a nossa reflexão desta manhã. O tema você já ouviu e eu quero repetir para você novamente. Cristo me encontrou e mostrou misericórdia. Que esse tema seja a realidade para a sua vida, seja exatamente o que o Espírito de Deus já fez, está fazendo e continuará fazendo na sua vida, e que isso traga muita alegria para o seu coração. Quando nós falamos sobre este encontro de Jesus Cristo conosco, e esta predisposição de mostrar misericórdia para conosco, a ideia que fica aqui em nossa mente é o olhar de Jesus Cristo. Através do olhar de Cristo, ele mostra este amor misericordioso, esta compaixão, esta alegria. Ele quer nos dar e nos oferecer isto, independente dos tempos difíceis, independente de circunstâncias. O Senhor quer nos abençoar nesse sentido. E é por isso que muitas pessoas dizem que os olhos são o espelho da nossa alma. Imagina os olhos de Jesus fixados, olhando para nós. Às vezes, nem sempre nós vemos esse quadro do olhar de Jesus Cristo para nós, porque às vezes nós não olhamos para Ele. Nós não fixamos os nossos olhos em Jesus. E aí nós não conseguimos ver esse olhar, pois os nossos olhos, eles refletem muito bem o que nós estamos procurando em nosso interior. Nós olhamos e vemos, nós olhamos e enxergamos. Nós não podemos ficar com os nossos olhos fechados, ou fazendo de contas que eu não estou vendo. Veja, olhe, para que você possa entender e compreender tudo isso. Às vezes, quando medito na palavra, nas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e naquilo que Ele ensinou e que Ele fez, eu fico pensando como seria este olhar se nós continuamente estivéssemos muito atentos para o que Jesus está fazendo. O tema de hoje diz que Cristo olhou e me encontrou. Ele encontrou você. Ele sabe onde você está. Ele sabe o que você está sentindo. Ele sabe o que você precisa, o que nós precisamos. E agora eu tenho que fixar os meus olhos nesta expectativa de Jesus Cristo para com a minha vida, para com a sua vida, para que esses benefícios cheguem até nós. São benefícios espirituais. E é tão bom nós estarmos atentos a isso. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você nesta manhã
é o texto de 2 Crônicas. E esse é um texto que eu vou compartilhar, porque depois eu vou deixar você no livro de Marcos. Nós vamos hoje praticamente passarmos a nossa reflexão toda no livro de Marcos, mas eu quero primeiro ler esse texto de 2 Crônicas 16 e versículo de número 9. 2 Crônicas 16 e versículo de número 9. Que o olhar de procura do Senhor, ele não é um olhar de acusação, mas é um olhar de bondade e de misericórdia. Olha só o que o texto diz. Olha só o texto dizendo assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu achei fantástico, fabuloso, magnífico, maravilhoso esse texto dentro desse tema proposto para este culto nesta manhã, chegando aí à sua casa. Cristo me encontrou e mostrou a sua misericórdia. E Jesus Cristo nos encontra através do seu olhar. Ele olha e vê, e age, e trabalha em nós de uma forma maravilhosa. Agora sim, deixe a sua Bíblia aberta aí no Evangelho de Marcos, porque esse livro hoje nós estaremos olhando em alguns momentos. Aqui no livro de Marcos, no Novo Testamento, nós vamos encontrar muitas passagens que falam sobre este encontro, que fala sobre este olhar. Ele olha e vê. E eu quero que você tenha certeza absoluta que você já foi contemplado com este olhar, que você já foi contemplado por Jesus Cristo. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, dentro deste olhar, dentro deste encontro, dentro da misericórdia que Ele coloca à disposição através do seu grande amor para conosco, é que o olhar de Jesus, Ele nos encontra para nos acolher. Olha que coisa maravilhosa nós encontramos na palavra de Deus. O olhar de Jesus é aquele que acolhe, aquele que abraça, aquele que traz para perto, familiariza, deixando-nos certo de que nós pertencemos à família. Eu não sou estranho, você não é estranho. E esse olhar de Jesus mostra isto para nós. Olha só, você está aí em Marcos já, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos aberto. E eu vou pedir para você dar uma olhada aí no capítulo 3. Marcos capítulo 3. E eu vou destacar aí o versículo 31 ao versículo de número 35 para mostrar esse encontro. Ele me acha, ele me encontra. E ele age em meu favor. E eu tenho que levantar os meus olhos para vê-lo, para que os meus olhos encontrem os olhos do meu Mestre, do meu Senhor, de Jesus Cristo. Olha só esse primeiro texto de Marcos 3, 31 a 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Você já percebe que nós começamos a falar sobre família. Ficando ao lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentado ao seu redor e lhes disseram:
tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha a forma que Jesus olha, como Jesus se interessa pelas nossas necessidades. E não é um interesse qualquer, é um interesse de nos deixar tão à vontade, dizendo que nós pertencemos a Ele, de que nós agora somos do mesmo sangue. Quando nós lemos ou quando nós repetimos que o sangue de Jesus Cristo nos limpa, mas também o sangue de Jesus Cristo nos une. O sangue de Jesus Cristo nos faz uma família. E tudo isso mediante um olhar de Jesus. Ele olha e vê desta forma. Jesus olha para aquelas pessoas que estavam ali assentadas com ele e diz: vocês são meus irmãos, as minhas irmãs. Vocês são a minha família. A verdadeira família está aqui. E como é maravilhoso nós sabermos isto. Este olhar acolhedor. Um segundo momento aqui, nós observamos que o olhar de Jesus, ao te encontrar, ele é um olhar compassivo. Em outras passagens do livro de Marcos, há um momento em que Jesus fala sobre como seria o seu sacrifício e por que este sacrifício precisaria acontecer. Olha agora, por isso que eu pedi para você ficar aí com o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos aberto, para nós estarmos passeando, para nós estarmos folheando, para nós estarmos olhando nesta manhã de domingo. Vá agora para o capítulo de número 14. Isto. Capítulo 14, encontre aí o versículo 27 até o versículo de número 31 e vamos continuar observando sobre este encontro, este olhar de Jesus. E ao nos encontrar, ele é compassivo para conosco. Louvado seja Deus por isso. Glorificamos ao Senhor, porque no momento de culto nós podemos ter estas verdades, recebermos estas verdades que são valores inabaláveis, imutáveis. Olha só o que diz o texto a partir do versículo de número 27, Marcos 14. Eu vou ler agora do versículo 27 ao versículo de número 31. E o texto diz assim: disse Jesus: vocês todos me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou: ainda que todos se abandonem, eu não te abandonarei. Jesus respondeu: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes me negarás. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros disseram o mesmo. Nesse texto sagrado,
O Senhor não apenas olha, como Ele vê, como Ele nos enxerga. E nos enxerga exatamente como nós estamos, na nossa situação. Antes que o galo cante por 3 vezes, tu me negarás, disse Jesus a Pedro. E Pedro lhe falou: te digo, meu Senhor, se preciso for, morrerei contigo, mas não te nego, meu mestre. E na madrugada fria, os soldados lhe batiam, sem temor, sem compaixão. Porém Pedro olhava, não acreditava no que estava vendo. Então uma mulher dele se aproximou e lhe perguntou: tu és um deles, tu estavas com ele? E Pedro então negou. Porém o que Pedro via era o olhar do meigo mestre, estava olhando em seu olhar. E o galo cantou, foi grande a dor na alma de Pedro, como marcou o olhar de Jesus no olhar de Pedro. Pedro lembrou e até chorou de arrependimento. É assim o seu olhar, mais profundo que o mar, mais forte que um vulcão, mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como espada, brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha. O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar está olhando pra você. Mais profundo que o mar, mais forte que um vulcão, mais veloz do que o vento, do que qualquer pensamento. É o olhar do meu Jesus dentro do teu coração. É assim o seu olhar, penetrante como a espada, brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha. O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar está olhando pra você ou sua família. Está olhando pra você ou sua casa e sua vida. Esse olhar está olhando
Esse olhar tão doce, meigo, está olhando pra você. Este olhar cheio de ternura, está olhando pra você. Está olhando pra você. Nós estamos vivendo um tempo, e quando eu li esse texto, observei esta situação. Muitas pessoas, por causa da enfermidade, por causa aí do coronavírus, pela orientação da saúde, dos médicos, do Estado, fique em casa, se cuidando, em quarentena. E o tempo vai passando e a flexibilização vai retornando, dizendo que nós devemos voltar às atividades anteriores, e entre essas atividades tem Deus, tem o cultuar a Deus, tem a igreja, tem o relacionamento com os irmãos. E muitos que ficaram em quarentena, parece-me que tomaram a decisão de ficarem em quarentena para o resto da vida. Olha o prejuízo aí em nós não percebermos que há tempo para todas as coisas. Há tempo para nós ficarmos em casa e há tempo para sairmos. A palavra de Deus diz isto. O livro da sabedoria, o sábio Salomão, em Eclesiastes 11, trabalha exatamente esse tema de uma forma magnífica. Tempo para todas as coisas. Manda nós recolhermos, nós nos recolhemos. Nós nos recolhemos. Mas no momento que orienta, que veio a flexibilidade, nós devemos começar a retornar às atividades, tendo agora o esclarecimento, e com segurança nós devemos fazer isso. E nós devemos voltarmos, nós devemos estar nos preparando para retornarmos novamente à igreja e não ficarmos, não achar que agora você não precisa mais da igreja, você não precisa mais da comunhão dos irmãos, não precisa mais estar juntos. A palavra está chegando na minha casa, é o suficiente. Não, não é o suficiente. Nós precisamos mais, nós precisamos estar como um corpo, juntos, como igreja do Senhor Jesus. E o texto sagrado aqui é muito claro quando nos orienta sobre esta questão. É maravilhoso nós vermos o que Deus tem feito. Nós sabemos que, apesar de prometer que nunca negaria, ele negou. Nós somos assim, somos frágeis. Isto mostra o quanto nós dependemos e precisamos olhar de Jesus. Depois disso, ele foi tomado depois que negou a Jesus Cristo, Pedro, está falando de Pedro aqui, ele é tomado por angústia. Olha só, quando se afasta, quando desobedece, quando comete o pecado. Por que nós precisamos estar juntos e firmados no corpo de Cristo? Porque quando ficamos sozinhos, a angústia, o remorso e a culpa toma conta de nós. E ele ouve o galo cantar, e aí ele lembra do que Jesus Cristo falou. E ele estava ali cabisbaixo, de cabeça baixa. Aí ele levanta os olhos. Sabe o que ele vê? Sabe o que Pedro vê? Ele vê o olhar de Jesus. E aí muda tudo. Muda tudo. E o Evangelho de Lucas, ele trabalha este quadro que eu gosto muito e prefiro, e vou compartilhar com você, Lucas 22, 61 e 62, este encontro de olhares. E o texto diz assim: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro.
E então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, ele chorou amargamente, é o que diz o texto. Mas essa troca de olhares fez diferença. Tanta diferença que neste momento que nós olhamos para os olhos de Jesus, nós caímos em si. É feita uma radiografia e nós enxergamos o que precisa, o que necessita ser feito. Terceira situação que eu quero comentar, que eu quero colocar para você, é que o olhar de Jesus, ele busca corações que acreditam, que têm fé. Mesmo na fragilidade, mesmo na pequenez, acredita. E o Senhor busca esses corações. No capítulo 5, voltando para Marcos, eu falei que nós passearíamos o Marcos. Nós temos aqui uma história maravilhosa, apesar do texto ser um pouco grande, mas vale a pena nós observarmos o capítulo 5 de Marcos, a partir do versículo 24. Vai lá, folheie a sua Bíblia e veja esse capítulo 5, uma história conhecida. Mas joga luz, joga entendimento, joga compreensão sobre o que nós estamos fazendo. Jesus procurou e me achou, e me encontrou, e teve misericórdia da minha vida. É isso, irmãos, que nós estamos falando nesta manhã. E olha só esse texto de Marcos 5, a partir do versículo 24. Eu vou ler, porque vale a pena, acompanhe aí na sua Bíblia hoje, neste momento de estudo. E foi com ele uma grande multidão e seguia e o comprimia, apertava, havia ajuntamento ali. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo muito sofrimento, uma hemorragia tomava conta dela. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que ela tinha. Mas, em vez de melhorar, ela piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Por isso que o olhar de Jesus busca pessoas de fé. E esta mulher acreditava. E como resultado desta fé, olha o que acontece, a continuidade do texto. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder e virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E respondeu aos seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou o quê? Continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. O olhar de Jesus, procurando. E ele encontra. E naquele olhar de Jesus, procurando quem tinha tocado nele, o texto continua dizendo: então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se de Jesus, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: aqui é maravilhoso
o olhar, a procura, o encontro e o comportamento que Jesus Cristo tem para conosco de misericórdia. E ele diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Eu tinha que compartilhar esta história de Marcos para você nesta manhã, porque tem tudo a ver com a proposta do culto, com aquilo que nós estamos falando. Veja só, existem momentos na nossa vida que nós devemos tomar a decisão de ir ao encontro e tocar em Jesus. Às vezes nós queremos sempre que Jesus toque em nós. Mas às vezes nós precisamos fazer isso. Nós devemos ir e tocar. Pela fé, nós tocamos em Jesus, lembrando que Ele é a fonte. Quem vai à fonte é o necessitado. Nós vamos à fonte suprir a nossa necessidade. Se eu estou com sede, eu vou à fonte beber a água. Eu vou procurar a água para beber. Foi o que a mulher fez. Irmãos queridos, irmãs, olha como é maravilhoso isso aqui. Nós temos que ir buscar. Está na hora de sair para buscar. Está na hora de ir ao encontro. Já existe a flexibilidade para nós fazermos isso. E graças a Deus, a sua igreja, a igreja da qual o Senhor te chamou e colocou ali como membro dessa igreja, Igreja Batista em Jardim Santana, tem realizado seus cultos presenciais para nós estarmos buscando juntos esta fonte de suprimentos espirituais. E eu tenho certeza que esse é um tempo magnífico e maravilhoso para que o Senhor haja de compaixão para nós. Esse é o próximo olhar, o olhar de Jesus. Ele é um olhar cheio de compaixão. Nós precisamos dessa compaixão. Ainda aí no capítulo 3, do capítulo 3 de Marcos, observe aí esse texto sagrado, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo de número 6, traz para nós mais informações sobre o olhar, o encontro e a ação de Jesus para conosco de compaixão e misericórdia. O versículo 3, a partir do versículo 1, você já encontrou, observe aí o texto. Noutra ocasião, em um outro momento, ele entrou na sinagoga, foi na igreja, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Tinha necessidade. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar a Jesus. Por isso, observaram atentamente para ver se ele iria curá-lo. Isso era um sábado. E Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio, se aproxime, tome a atitude de vir aqui. Olha só a importância de nós irmos ao encontro. Quem busca, acha. E quem insiste, bate, a porta se abre. E o texto continua dizendo, depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos,
disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Olha só esse texto sagrado, o olhar de Jesus. Vocês perceberam que aqui nós tivemos várias situações que Jesus olhou. Jesus olhou e viu a necessidade daquele homem, manda ele vir para o meio, e ele olha e vê a cilada que muitos que estavam ali ao seu redor, estava querendo fazer contra ele. A lei de Moisés dizia que não podia trabalhar no sábado, não poderia ter atitude no sábado nesse sentido. E Jesus faz uma pergunta. Antes de curar, ele faz uma pergunta. Ele queria uma manifestação. O olhar de Jesus, conhecendo aquelas pessoas, diz: olha, no sábado o que é melhor? Fazer o bem ou o mal? No sábado, o que é melhor? Dar a vida ou tirar a vida? Jesus faz essas duas perguntas dentro do olhar. Ele conhecia o coração daquelas pessoas. Sabe qual foi a resposta daqueles que estavam ali mal intencionados? Nenhuma. Ficaram em silêncio. Irmãos, o silêncio, às vezes, é a pior de todas as atitudes. Uma atitude de covardia, de maldade. Uma atitude que não querem se comprometerem, não quer se comprometer. Mas aquele que precisava da ajuda do Senhor falou: venha para o meio. E ele veio, ele agiu, ele tomou uma atitude. O olhar de Jesus. E Jesus tem dois momentos. Um momento de alegria por ver a fé daquele homem e o curou. E o outro olhar, a tristeza que veio para o seu coração, porque perceberam que eles continuaram com seus corações endurecidos. Portanto, muitas vezes, nós até ouvimos a palavra de Deus, mas não permitimos que Ele olhe nos nossos olhos, porque eu deixo eles baixos. Eu não olho. Se eu não olho, Ele não vai olhar nos meus olhos, ainda que Ele esteja olhando para mim. Mas eu fico com os meus olhos baixos e Ele não olha diretamente dos meus olhos, porque eu não permito. Quem sabe, nesta manhã, você esteja passando por momentos delicados, difíceis na sua vida. Então, deixa o Senhor te encontrar. Deixa os olhos do Senhor encontrar os seus olhos para te beneficiar com a sua misericórdia, com a sua bondade e com o seu amor. Então, seja quais forem as circunstâncias que você se encontre, lembre-se, os olhos do Senhor estão sobre você. E uma coisa muito certa eu quero compartilhar com você. Ele não quer te condenar. Ele não está olhando para você para condenar. Ele está olhando para você para salvar, para te absolver, para te dar liberdade, para te curar, para te fortalecer, para te colocar em pé e segurar na sua mão. E nesta manhã, esta é a palavra que Deus coloca no meu coração
para compartilhar com você. Cristo olhou e me encontrou e te encontrou, e ele mostrou misericórdia, compaixão e amor. Que Deus nos abençoe. Que você tenha um domingo maravilhoso e comece a pensar, comece a se preparar para retornar aos cultos presenciais da igreja. Muitos já fizeram a primeira parte, terceira idade, tomando aí já a primeira dose da vacina. No próximo mês, dependendo da vacina, ou no mês seguinte, 30, 60 dias depois, você vai tomar a segunda dose e aí você está imunizado, você está livre. E nós queremos te abraçar, nós queremos te receber de uma forma maravilhosa. À noite eu volto para cultuarmos ao Senhor. E vocês percebem que o culto está iniciando nesse mês de fevereiro às 18 horas e 30 minutos. Então, às 18 horas e 30 minutos nós temos um novo encontro marcado com Deus. Que Deus te abençoe e a próxima música espero abençoar esta manhã de domingo e a sua vida. Até a próxima oportunidade, irmãos.